Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como passaram? Como passaram a semana? Vamos continuar nossas aulas, né? Então, lembra que nós estamos falando sobre endocrinologia, não é isso? E aí nós conversamos sobre aquela doencinha chamada de diabetes mellitus, desculpa, diabetes insípidos, né? Que é aquela deficiência do hormônio antidiurético que a gente conversou lá nas primeiras aulas, né, falamos sobre os problemas que afetam a tireoide, hipotireoidismo e hipertireoidismo, né, nós já conversamos sobre isso, e agora nós vamos falar sobre as afecções do nosso pâncreas endócrino, tá? Lembra que o pâncreas ele possui uma porção exócrina e uma porção endócrina, né? A porção hormonal dele, a parte hormonal dele. E é sobre essa porção hormonal que a gente vai conversar hoje, ok? Então, olha só, quando a gente fala do pâncreas, eu tenho que lembrar que nós temos um pâncreas endócrino e um pâncreas exócrino. O pâncreas exócrino é que ele vai liberar as suas secreções para fora do nosso corpo, né? Ou seja, exócrino, exo, fora, né? Então ele vai liberar essas secreções para fora do nosso corpo, ou seja, vai liberar no trato digestório, dentro do sistema digestório, não é isso? Então, essa é uma outra porção do pâncreas que a gente não vai falar agora, né? Principalmente a fisiologia explicou isso daqui quando falou lá em fisiologia digestiva, né? O nosso objetivo hoje é o nosso pâncreas endócrino, ou seja, endo de dentro, né? Ou seja, ele vai liberar as suas secreções, os seus hormônios, para dentro do nosso corpo. E quando eu falo para dentro do nosso corpo, estou falando liberar essas secreções no sistema circulatório, tá? Vai para o sangue e esse sangue, esses hormônios vai agir nos diversos tecidos, tá? Então, quando a gente fala em pâncreas endócrino, o que, que ele vai liberar, né? Quais são as funções deste pâncreas endócrino? Liberar alguns hormônios. Olha só, o glucagon, a insulina, um hormônio que regula a liberação desses outros dois hormônios aqui, né, que é a somatostatina, e um polipeptídeo pancreático, tá, que vai suprimir a CCK, tá, que é a fisiologia digestiva comentou com vocês, tá? E logicamente vai estimular a secreção gástrica. O que que essa colicistoquinina ela faz? Promove contração de vesícula biliar, né? Então, a CCK, ou a colicistoquinina, estimula a contração da vesícula biliar. E quando eu estou falando nesse polipeptídeo pancreático, eu estou falando que ele vai evitar, né, suprimir a liberação de CCK e estimula a secreção gástrica, tá? E quando a gente fala em pâncreas endócrino, principalmente nós estamos falando desses dois hormônios, que é o glucagon e que é a insulina. O glucagon também é conhecido como o hormônio do jejum. Então, se você ficar um longo período em jejum, nosso corpo, né, o pâncreas, ele vai secretar o glucagon. E o que esse glucagon vai fazer? Algum meio de aumentar a glicose circulante. Então, de novo, se nós estamos há muito tempo sem comer, ou vamos pensar um animal que não tem acesso à comida, ou por alguma doença ele não quer comer, né? Ele não vai comer. Então ele está lá 2, 3, 4 dias sem comer, certo? Sem ingerir nenhuma fonte de alimentos, ou, logicamente, uma fonte insuficiente de nutrientes, né? De alimentos. O que esse glucagon vai fazer? Através da glicogenólise e gliconeogênese, ele vai aumentar a quantidade de glicose circulante. Então, é um hormônio chamado de hormônio do jejum, é um hormônio hiperglicemiante, certo? Quando a gente fala na insulina, eu estou falando naquele hormônio liberado pós-alimentação, ou seja, um hormônio pós-prandial. Prandial, alimentação, né? Então, o que acontece pós-alimentação? Você come, né? Vamos pensar no carboidrato, no açúcar, tudo isso vai ser transformado em fonte de energia, tudo isso vai ser transformado em glicose. E aí, o que a insulina ela vai fazer? Pegar essa glicose e colocar dentro da célula. Consequentemente, a insulina diminui a quantidade de glicose circulante, tá? Por quê?
Porque ela pega essa glicose que está no sistema circulatório e coloca dentro da célula, tá? Então, são hormônios que têm funções contrárias, né? Um está fazendo o quê? Aumentando a quantidade de glicose no sistema circulatório. O outro está fazendo o quê? Diminuindo a quantidade de glicose lá no sistema circulatório. Então, um hormônio ele é hiperglicemiante e o outro hormônio ele é hipoglicemiante, tá? Então, eles são liberados em situações contrárias, né? Glucagon liberado quando você está o dia inteiro sem comer, né, em jejum. Insulina liberado imediatamente após você comer uma refeição, um bolo, um doce, algum tipo de alimento, tá? Então, notem que eles são contrários, tá? E é sobre esses hormônios que a gente vai falar hoje, né? Sobre as afecções do nosso pâncreas endócrino. Então, só relembrando um pouquinho da posição anatômica dele, né? Ele está lá grudadinho no estômago, próximo dessa curvatura que a gente chama de curvatura maior, né? A curvatura menor está aqui, né? Região cárdica, região fúndica, o corpo, região pilórica, e aí o que eu tenho? Já o nosso duodeno. Grudadinho no duodeno e grudadinho nessa curvatura maior do estômago, tá? Isso não é novidade para vocês, que vocês viram isso em anatomia, né? Qual órgão que eu tenho? O nosso pâncreas. Quando a gente fala de pâncreas exócrino, né, que ele libera suas secreções para fora do nosso corpo, eu estou falando naquelas secreções que são jogadas aqui, ó, no tubo digestivo, né, no tubo digestório, ou seja, lá no duodeno. Papila duodenal maior, papila duodenal menor, ducto pancreático, certo? Que são as aberturas que nós temos aqui no duodeno. Quando eu falo no pâncreas endócrino, aí já estou falando naquelas secreções que são jogadas dentro do nosso corpo, não é isso? Então, olha só, a porção endócrina, que são essas células de Langerhans, produzem os seus hormônios, né, insulina e glucagon, e esses hormônios vão para onde? Vão para o nosso sistema circulatório, ou seja, vão para o sangue. E aí do sangue ele vai agir nos tecidos, nas células e assim por diante, tá? Quando eu falo nas secreções exócrinas, tá? Isso é liberado diretamente no sistema digestório, para promover a digestão do alimento que está passando nesse duodeno, tá? Então, o nosso foco está aqui, ó, relacionado à porção endócrina deste órgão, certo? E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, quando a gente fala em afecção do pâncreas endócrino, né, logicamente, nós estamos falando desta alteração metabólica, nessa doença endócrina chamada de diabetes mellitus. Opa, é diabetes, tá? Está escrito errado aqui. Então, só corrijam isso daí que passou e eu não tinha percebido. Então, quando a gente fala de afecção do pâncreas endócrino, nós estamos falando em diabetes mellitus ou diabetes mellitus, tá? É a mesma história. O que seria essa diabetes? Bom, lembra que a gente teve uma outra diabetes chamada de diabetes insípidos, não era isso? Relembrem os sinais clínicos que este animal apresentava da diabetes insípidos, que era polidipsia e poliúria. Então, quer dizer que aqui na diabetes mellitus também teremos uma poliúria e uma polidipsia? Teremos. Lembra que a palavra diabetes significa sifão. O que é sifão? Aquele cano que tem embaixo da pia, né? Da pia de vocês, que é responsável por levar a água embora, né? Então, aqui você tem a pia e o sifão localizado aqui embaixo, ou seja, que vai mostrar para a gente, então, que o animal ele vai perder água, tá? Por isso que é chamado de diabetes mellitus, tá? Definição dela: doença metabólica, caracterizada por um aumento anormal do quê? De açúcar no sangue, ou aumento anormal do quê? De glicose no sangue. Lembra que quando eu tenho excesso de glicose, eu tenho que liberar um hormônio para fazer essa glicose voltar à sua quantidade normal, não é isso? Não é isso? E esse hormônio é chamado de insulina. Não é isso? Então aqui eu já começo a entender que
no meu paciente com diabetes mellitus, o que está faltando? Está faltando a ação da insulina no nosso corpo, tá? E essa falta de insulina vai fazer com que o nosso paciente tenha excesso de glicose circulante, tá? Porém, não é simplesmente apenas pela falta de insulina, tá? Às vezes o nosso corpo tem insulina, só que os meus tecidos, né, não respondem à ação dessa insulina, que é o que a gente vai conversar na fisiopatogenia da diabetes. Então, olha só, nós temos dois tipos de diabetes mellitus. Antes era falado, né, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, não é isso? Hoje nós temos uma outra nome, uma outra denominação que é um pouco mais correta, digamos assim, tá? Nós temos uma diabetes mellitus ou diabetes mellitus insulino dependente, ou seja, é aquela diabetes que depende da insulina, mas depende de insulina por quê? Porque o meu corpo não produz mais insulina. Então, olha só, vamos pensar que o nosso pâncreas parou de produzir insulina. Se para de produzir insulina, quem que eu tenho em excesso? Glicose, não é isso? Então, a maior parte dos nossos pacientes, né, olha só, quando a gente fala em cães, quase que todos os cães com diabetes mellitus é o que a gente chama de diabetes insulino dependente. O pâncreas desse animal não produz mais insulina, tá? Se o pâncreas não produz insulina, o que eu vou ter? Excesso de açúcar no sangue, tá? E aí nós temos diversas causas que levou a essa deficiência ou essa não produção de insulina, tá? Fatores genéticos, fatores imunomediados, ou seja, o meu corpo está destruindo as minhas células pancreáticas, tá? Deposição de tecido proteico no pâncreas ou até um processo inflamatório. Lembra lá da patologia geral que tinha um processo inflamatório e o final, lembra dos sinais cardeais da inflamação, não era isso? Dor, calor, rubor e tínhamos também a perda de função. Então, se eu tenho uma inflamação nesse pâncreas, o final dessa inflamação é o quê? Ele perder totalmente a sua função. E qual que é a função dele? Produzir insulina. Então, nessa diabetes mellitus insulino dependente, eu não tenho produção de insulina. Então, não tenho nada na produção de insulina. Então, zerou, parou essa produção de insulina, ok? Quando a gente fala do outro tipo de diabetes, né, que é uma diabetes mellitus não insulino dependente, tá? Tudo que está escrito aqui embaixo é abreviação, né? Ó, diabetes mellitus não insulino dependente. E do outro lado aqui, ó, diabetes mellitus insulino dependente, tá? Então só está abreviado aqui embaixo. Bom, o que é essa diabetes mellitus não insulino dependente? Nesse caso, o que ocorre? Ocorre produção de insulina. Beleza, então meu corpo está produzindo insulina, professor? Tá, seu pâncreas continua produzindo insulina. Só que ele produz insulina numa quantidade insuficiente. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, 100% da minha insulina que eu precisava produzir, não tenho mais, concorda? Eu parei com a produção de 100% da minha insulina. Quando eu falo produção insuficiente de insulina, estou falando, por exemplo, são exemplos, tá, pessoal? Uma produção de apenas 10% do normal, ou seja, eu tenho uma pequena produção, consequentemente, uma produção insuficiente de insulina, certo? Ou associado a isso, né? Então, ó, né? Então, eu posso ter uma produção insuficiente de insulina e os meus tecidos serem resistentes à insulina, ou seja, eu tenho produção, essa produção é menor do que o normal. E além disso, as células não respondem à ação dessa insulina, por isso que a gente chama de resistência insulínica,
tá? Então, eu posso ter uma produção insuficiente ou eu posso ter uma produção quase que normal, chegando quase a 80%, por exemplo, só que os meus tecidos serem resistentes à insulina. Lembra que a insulina é a chave e o meu receptor da insulina é a fechadura, ou seja, as minhas fechaduras não respondem mais à ligação dessa insulina, tá? Quando a gente fala nesse tipo de diabetes, nós estamos falando naquela diabetes que acometem os gatos. Então, até 80% dos gatos com diabetes vai apresentar essa diabetes mellito não insulino dependente. Novamente, tem origem multifatorial, principalmente isso daqui, ó, obesidade. Quanto mais obeso é a pessoa ou quanto mais obeso é o nosso animal, maior resistência à insulina esses tecidos terão. Então, o tecido adiposo, ou quanto mais tecido adiposo, resistência à insulina, tá? E aí, essa insulina não consegue agir. Mas olha aqui embaixo, pancreatite, mas espera aí, você tinha falado que pancreatite parava a produção total de insulina, não era isso? É, mas lá no final da pancreatite, né? Quando eu tenho um processo inflamatório, o que acontece? Um processo inicial, né, um processo inflamatório inicial, já ocorre uma certa diminuição na produção de insulina, né? Então, essa produção, ela vai ser já insuficiente, tá? Então, para a gente entender os tipos de diabetes, tá? Uma diabetes eu não tenho insulina. A outra diabetes, eu tenho um pouquinho de insulina, ou tenho insulina quase que normal, só que os meus tecidos não conseguem responder a essa insulina, né? Então, meu corpo não consegue pegar essa insulina e fazer a insulina ter ação, tá? Quais animais vão ser acometidos principalmente pela diabetes, né? Fêmeas são mais acometidas do que os machos. Temos alguns fatores predisponentes para o desenvolvimento da diabetes mellitus, como, por exemplo, a obesidade, não é isso? E a gente já sabe que a obesidade faz com que os nossos tecidos tenham uma certa resistência à ação da insulina, né? Isso a gente já conversou ali no slide passado. Quando a gente fala em raças, tem algumas raças que são mais acometidas pela diabetes mellitus, tá? Poodle, 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 Poodle e Poodle, tá? Não, brincadeira, né? Mas, logicamente, o Poodle está no começo da nossa lista, né? Ele está no topo da nossa lista. Então, se chega um Poodle para vocês com poliúria e polidipsia, fiquem atentos que ele pode apresentar diabetes mellitus, certo? Mas também temos outras raças, tá? Os labradores também podem apresentar diabetes mellitus, certo? Logicamente, as principais raças acometidas são essas, mas qualquer animal pode desenvolver essa doença endócrina, lógico, tá? E quando a gente fala em algumas doenças predisponentes, olha só, pancreatite a gente já falou, hipertireoidismo nós já conversamos também, porque eu estou causando uma resistência à ação dessa insulina, tá? Então, hipertireoidismo, hipotireoidismo pode fazer com que o nosso paciente apresente diabetes mellitus, tá? Hiperadrenocorticismo a gente ainda vai falar sobre ela, tá? Então a gente não vai abordar isso agora. E logicamente, se eu tenho deposição de gordura ali no fígado, né? E deposição, logicamente, vocês viram pela proximidade do pâncreas, isso pode afetar o pâncreas também e pode fazer com que o nosso paciente diminua a produção de insulina, tá? Então, alguns eventos, né, que levam o nosso paciente a desenvolver a diabetes mellitus. Então, naquela diabetes mellitus insulino dependente, eu tenho destruição daquelas células chamadas de células beta, logicamente no pâncreas, né? E que são essas células que vão produzir insulina. Então, se eu tenho destruição destas células, eu não tenho secreção de insulina, tá? Como a gente já tinha falado. Então, a secreção de insulina do meu pâncreas, ou seja, essa secreção de insulina endógena,
nunca vai ser suficiente para evitar a produção de corpos cetônicos. E olha só, o que são esses corpos cetônicos, tá? Corpos cetônicos, a patologia clínica já falou isso com vocês, né? São aquelas substâncias que são produzidas quando eu tenho utilização de lipídios, né? Utilização de ácidos graxos como fonte de energia, certo? Por que eu vou utilizar gordura, lipídios como fonte de energia? Porque eu não tenho glicose na nossa célula, não é isso? Se eu não tenho glicose na nossa célula, é porque eu não tenho insulina para colocar essa glicose lá dentro, certo? Então é isso que está acontecendo. Quando eu não tenho utilização da glicose, meu corpo lança a mão da produção, lança a mão de mecanismos, né, para obtenção de energia de algum jeito. E o resultado final disso é a produção de corpos cetônicos, tá? Logicamente, a secreção de insulina também não vai, ou melhor, essa secreção não vai ser suficiente para diminuir a glicose circulante, tá? Então, eu tenho uma secreção, praticamente que uma secreção ausente de insulina do meu corpo, não é isso? E se eu aplico insulina no meu paciente, ou seja, se eu pego aquela seringa, uma insulina exógena e aplico no meu paciente, eu vou reverter essa situação, não é isso? Então, olha só, corrigido pela aplicação de insulina. Então, quer dizer que o tratamento deste paciente é o quê? A aplicação de insulina, tá? Como vocês já devem ter visto em seres humanos ou até animal sendo tratado por causa dessa diabetes. E quando a gente fala na diabetes mellitus não insulino dependente, olha só, a secreção de insulina é suficiente para evitar o quê? A produção de corpos cetônicos. E a gente já entendeu por que o meu corpo vai produzir corpos cetônicos no slide passado. Ou a patologia clínica falou isso para vocês, né? Que eu tenho certeza que falou. Então, é obrigação já nossa saber sobre isso. Só que essa secreção de insulina que eu tenho é insuficiente para evitar a hiperglicemia. Então, lógico que o meu animal vai apresentar hiperglicemia, tá? E essa secreção de insulina não consegue superar a resistência que os meus tecidos têm a essa insulina. Então, quer dizer que eu tenho uma secreção de insulina, essa secreção de insulina é baixa, evita a formação, né, a produção de corpos cetônicos, só que não evita a hiperglicemia, não é isso? E também essa secreção de insulina reduzida não é suficiente para ir lá nos meus tecidos, e tirar essa resistência que os meus tecidos têm da insulina, tá? Então, meus tecidos, eles rejeitam, digamos assim, a ação da insulina, certo? Então, olha só, como o nosso paciente não tem insulina, né, ele vai apresentar uma hiperglicemia. Como ele tem hiperglicemia, ele não tem utilização dessa glicose, né? Então, vocês têm que pensar o seguinte, aqui é o sistema circulatório e aqui são as nossas células, né? Essa glicose, ela precisa sair do sangue e agir nos nossos tecidos. Se eu tenho muita glicose aqui no meu sangue, o que está faltando? Está faltando glicose aqui nas minhas células, né? Consequentemente, essa hiperglicemia resulta numa falha na utilização dessa glicose lá pelos nossos tecidos, né? Então, está faltando o que aqui nas nossas células? Está faltando energia, está faltando glicose. E aí, o que eu tenho? Aumento da gliconeogênese, ou seja, neo e novo, né? Gênese, início, glicoglicose. Ou seja, eu estou produzindo glicose a partir de compostos que não são açúcares e não são carboidratos, como, por exemplo, aminoácidos. Ou seja,
eu começo a degradar aqueles tecidos ricos em aminoácidos, e a gente sabe que aminoácido é a unidade funcional, ou seja, a menor unidade da nossa proteína. Então, eu começo a ter catabolismo proteico. Além disso, eu também tenho um aumento do que nós chamamos de glicogenólise, né? Lise, quebra do glicogênio armazenado lá no fígado. Então, eu quebro esse glicogênio que está armazenado lá no fígado para produzir glicose, tá? Então, olha só, eu estou lançando mão de mecanismos que estão fazendo o que com a minha glicose circulante? Estão aumentando ainda mais. Mas espera aí, eu não tenho um excesso de glicose circulante, não é isso? Exatamente. Só que está faltando glicose onde? Está faltando glicose na minha célula. Se falta glicose na minha célula, o que o meu corpo interpreta? Vamos aumentar a glicose circulante para colocar essa glicose dentro da célula, não é isso? Então, o resultado final é aumentar ainda mais essa glicose circulante. Lembra que nós estamos tendo falta, por exemplo, na insulina, que é quem vai pegar essa glicose e colocar dentro da nossa célula, ok? Então, olha só o que acontece, né? As nossas setas ficaram fora de lugar. Eu tenho a glicogenólise e a gliconeogênese, né? A gente já entendeu isso do nosso último slide. Consequentemente, o que eu estou piorando? A hiperglicemia, né? Meu paciente já tinha hiperglicemia porque ele não tinha insulina para pegar essa glicose e colocar na célula, não é isso? Agora eu tenho glicogenólise e gliconeogênese, então eu pioro ainda mais essa hiperglicemia. Como eu tenho excesso de glicose circulante, os rins não conseguem reabsorver toda essa glicose. E isso vai levar a uma glicosúria, tá? E todo mundo sabe que glicose ela é osmótica, não é isso? Se eu jogo a glicose fora, a água vai ser jogada fora junto, né? Então, nós apresentaremos glicosúria e essa glicosúria vai levar a uma poliúria, certo? Então, eu estou jogando glicose fora e também estou jogando água junto. Então, estou jogando um excesso de água fora. Essa poliúria vai levar a uma polidipsia compensatória, né? Então, o animal vai produzir muita urina e vai beber muita água também. Além disso, como eu tenho catabolismo proteico, né, catabolismo dos nossos tecidos, o paciente apresenta polifagia, mas mesmo assim ele começa a perder peso. Tá? Então, provavelmente, esses são os sinais clínicos que um paciente com diabetes mellitus vai apresentar para vocês. É esse histórico que o proprietário deste animal vai vir relatando para vocês, tá? Tudo por causa da falta de glicose, da falta de insulina, da glicogenólise e da gliconeogênese, certo? Então, a gente já entendeu um pouquinho agora dessa etiologia. Como eu não tenho utilização da glicose sanguínea, né? Lembra que a glicose está no sangue e essa glicose não consegue ir até as nossas células. Como eu tenho uma subutilização dessa glicose sanguínea, eu tenho produção de corpos cetônicos, o que vai levar o nosso paciente a apresentar cetoacidose, ou seja, o sangue deste paciente ele fica mais ácido do que o normal. Tá? E a gente já entendeu que naquela diabetes que não tem produção de insulina, eu tenho a produção de corpos cetônicos. Naquela diabetes não insulino dependente, eu consigo evitar a produção de corpos cetônicos, tá? Então, além daqueles sinais clínicos que o nosso animal vai apresentar, eu sei que o pH sanguíneo dele começa a baixar, né? O nosso paciente pode entrar nisso que nós chamamos de cetoacidose diabética, que é um excesso na produção desses corpos cetônicos na nossa diabetes. Além disso, a insulina ela é anabólica. O que é um anabolismo? Né? Faz com que os nossos tecidos cresçam, faz com que os nossos tecidos se desenvolvam. E o que está faltando no nosso paciente? Insulina. Então, essa falta de insulina leva a um catabolismo, principalmente também um catabolismo proteico.
nosso paciente começa a perder peso e começa a perder tecido muscular, né? Então, estamos numa situação chamada de atrofia muscular por causa da falta, né? Da falha de insulina, tá? Então, tudo isso ocorre na nossa diabetes. Quando a gente fala na prevalência da diabetes mellitus em cães, né? Em média, de 7 a 9 anos, ou seja, animais nessa faixa de idade são os mais acometidos pela diabetes mellitus. Lógico, posso ter animais com 4 anos desenvolvendo esta patologia, né? Ou, logicamente, até animais extremamente idosos, né? Animais com 14 anos desenvolvendo essa patologia, tá? Maior incidência, como a gente já tinha comentado no slide passado, é nas fêmeas, certo? E quando a gente fala em prevalência em gatos, lembra que em gatos a maior ocorrência é diabetes mellitus não insulino dependente, não é isso? Quando a gente fala em cães, tá? Eu não comentei no slide passado, mas a gente já comentou lá atrás. Quando a gente fala em cães, a gente está falando da diabetes mellitus insulino dependente, não é isso? Então, quando a gente fala aqui na prevalência em gatos, todos os gatos com mais de 6 anos, tá? Uma média aí, digamos, de 10 anos, ou seja, animais também já de meia idade para idosos. Não tenho predileção racial e a maior incidência, olha só, em gatos machos castrados. Por que que a maior incidência são nesses tipos de pacientes ou nesses tipos de animais? O que que acontece com o gatinho macho que ele é castrado? Principalmente aquele gatinho que fica só em apartamento, só dentro de casa, não tem vida livre, assim, não vai para a rua, digamos, né? O que que acontece com esses animais? Começam a ganhar peso, né? Começam a engordar. E lembra que a obesidade causa resistência periférica dos nossos tecidos à insulina, levando o nosso animal a apresentar diabetes mellitus não insulino dependente, tá? Então, logicamente, nós estamos falando em qualquer animal que possa engordar e ganhar muito peso, tá? Mas principalmente os machos, né, que são castrados, eles têm um ganho de peso muito maior. Então, eles podem apresentar e desenvolver, né, essa diabetes mellitus não insulino dependente, tá? Ou popularmente conhecido como diabetes tipo 2, ok? Bom, na anamnese, o que o proprietário vai vir relatando, né? Qual que é o histórico clínico que este animal vai apresentar? Poliúria, ou seja, o proprietário vai falar que ele está fazendo muito xixi. Era um animal que só fazia xixi dentro da caixinha de areia e agora ele começou a fazer xixi em outros locais da casa, né? Ou é aquele cãozinho, cachorrinho, que só fazia xixi quando passeava na rua e agora ele está fazendo xixi por toda a casa, né? Não consegue ficar sem urinar, ele tem que fazer xixi por todo o local. E essa poliúria a gente já sabe que é decorrente da glicosúria, né? Ou seja, o animal joga a glicose fora, consequentemente ele está jogando a água junto, tá? Se ele tem poliúria, ele vai ter uma polidipsia compensatória. Mas estou perdendo muita água, o que eu preciso fazer? Beber muita água, né? Isso é óbvio para a gente. Além disso, nosso paciente apresenta polifagia e perda de peso. Polifagia porque o que está faltando dentro das nossas células? Energia, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Ingerir uma maior quantidade de alimento para aumentar essa energia celular. Tudo bem. Só que o nosso animal começa a perder peso. Lembra que, como eu não tenho a utilização dessa glicose, o que o meu corpo vai fazer? Começar a consumir o próprio tecido, gordura e proteína. Então, nosso animal começa a perder peso. A etiologia já explicou isso para a gente, né? Além disso, o excesso de glicose circulante pode começar a se depositar aonde? Lá no nosso cristalino, né? No globo ocular. E como eu tenho deposição desse açúcar, né, no nosso cristalino, isso vai causar uma opacificação do cristalino, ou seja, o nosso paciente começa a apresentar catarata. E é uma catarata de início súbito, né? Ah, meu animal não tinha nada há um mês e hoje ele está apresentando essa catarata. Se ele apresenta isso
com os sinais clínicos característicos, né, ou melhor, com o histórico característico, a gente já tem que ficar atento à nossa diabetes mellitus, certo? Quando a gente fala em sinais clínicos, né, um animal que não tem cetoacidose diabética, ele não vai apresentar sinal clínico característico, né? Ou seja, como o sangue dele não tem esse excesso de acidose, não está ácido, digamos assim, ele não tem sinais clínicos clássicos, né, e característicos. O sinal clínico é: o animal era obeso e agora o animal começou a emagrecer. E a gente já entendeu o porquê disso. Como o animal começa a utilizar gordura como fonte de energia também, né? Começa a ter esse metabolismo lipídico, esse excesso de gordura circulante se acumula no fígado, né? Ou seja, o fígado aumenta de tamanho, nós temos uma hepatomegalia. Logicamente, não é só diabetes mellitus que faz isso com o nosso fígado, né? Então, notem que são sinais que não são específicos, né? Não são sinais que não são sinais clássicos. Além dos sinais clínicos que a gente já conversou, né? Como polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso, cegueira súbita por causa da catarata diabética, não é isso? O animal apresenta catarata porque eu tenho deposição dessa glicose, né? Desse açúcar lá no cristalino. Além disso, a gente tem vamos ter algumas alterações neurológicas, tá? Como, por exemplo, fraqueza de membros posteriores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso é por causa de uma alteração lá em sistema nervoso periférico, tá? E quando a gente fala em sinais clínicos crônicos, né? Complicações crônicas, principalmente nos gatos, de novo, aquela alteração ou fraqueza de membros posteriores, né? Isso por causa da neuropatia diabética. Lembra que neurônio também precisa de glicose como fonte de energia, né? E eles são os primeiros afetados pela falta dessa energia, né? Porque eu não tenho quem coloque essa glicose lá para dentro. Além disso, alguns sinais gastrointestinais, vômito, diarreia e anorexia. E isso são alterações crônicas, tá? Complicações crônicas lá nos gatinhos. Então, nós falamos da etiologia da diabetes, né? Falamos o que é essa diabetes, falamos da etiologia, e agora falamos dos sinais clínicos, né? Do histórico, sinais clínicos que esses animais vão apresentar, e agora, logicamente, nós precisamos falar do diagnóstico, tá? E aí nós temos algumas particularidades da diabetes mellitus canina e da diabetes mellitus felina, tá? Bom, logicamente, o nosso animal precisa apresentar hiperglicemia. Quando a gente fala em hiperglicemia, tem que ser em jejum. O normal dos nossos animais é a mesma concentração que a gente, tá? Em torno de 60 a 110 miligramas de glicose decilitro de sangue, tá? Então, esse é o normal dos nossos pacientes. Quando a gente fala em diabetes mellitus canina, nosso paciente tem que apresentar mais que 200 miligramas de glicose. Então, ele tem que ter uma hiperglicemia maior que 200 miligramas por decilitro de sangue. Logicamente, ele com essa hiperglicemia, ele apresenta glicosúria. Então, na urina que você for coletar, né, e interpretar, ele também vai estar apresentando glicosúria. Então, olha só, hiperglicemia, glicosúria, além dos sinais clínicos que a gente já falou. Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, perda de massa muscular e pode apresentar catarata também. Então, como que eu diagnostico diabetes mellitus, professor? Simplesmente porque ele tem hiperglicemia? Ah, meu animalzinho está com 150 miligramas por decilitro de glicose. Já é uma diabetes mellitus? Não. A nossa diabetes, nós temos que nos basear nesses parâmetros, ok? Então, olha só. Nosso paciente precisa ter hiperglicemia, precisa ter glicosúria, né? Então eu vou dosar a urina do animal e vou coletar a urina do animal e vou ver que essa urina ele tem uma glicosúria, né? Ele está apresentando perda de glicose pela urina. E o nosso paciente precisa apresentar sinais clínicos, que a gente já conversou quais são esses sinais clínicos, tá? Além disso, o hemograma do nosso paciente vai estar normal. Né? A diabetes mellitus não influencia em nada em contagem leucocitária, eritrocitária ou contagem de plaquetas. Nosso paciente pode apresentar excesso de gordura circulante, tá?
como hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, tá? Lembra que meu animal vai começar a metabolizar qualquer tecido como fonte de energia, e um desse tecido é o tecido gorduroso, tá? Então, aí eu tenho excesso de colesterol e excesso de triglicérides, tá? Então, se eu dosar essa parte gordurosa do sangue do animal, é isso que nós vamos encontrar. As enzimas hepáticas podem estar alteradas. Por quê? Porque essa gordura vai lá e se deposita no fígado também. Ou seja, nosso paciente tem uma lipidose, uma esteatose hepática, não é isso? Então, eu posso ter alteração dessas enzimas hepáticas, certo? Quando a gente fala na urina, a densidade urinária é uma densidade urinária baixa, certo? Posso também apresentar cetonúria se eu tenho produção de corpos cetônicos lá no sangue do meu paciente, esses corpos cetônicos vão ser jogados fora. Então, meu paciente vai apresentar cetonúria. Como eu estou jogando glicose fora, glicose é fonte, é um substrato propício para o desenvolvimento bacteriano. Então, podemos apresentar cistite, tá? Então, novamente, para diagnosticar o nosso paciente canino com diabetes mellitus, eu preciso necessariamente apresentar essas 3 alterações, certo? Hiperglicemia, glicosúria e esses sinais clínicos. Todos eles, professor? Não, às vezes nosso paciente não tem catarata ainda, não é isso? Mas a maioria deles nós vamos apresentar. Exames auxiliares, né? Ou seja, exames hematológicos, de gordura, bioquímico, podem apresentar essa característica aqui. E na urinálise, principalmente, nós podemos encontrar cetonúria, certo? Então, é assim que a gente vai diagnosticar um canino, né, um cãozinho com diabetes mellitus. E quando a gente fala, né, no diagnóstico da diabetes mellitus em gatos, nós temos algumas particularidades. Então, basicamente, é a mesma história, tá? O paciente precisa apresentar hiperglicemia, precisa apresentar glicosúria e, logicamente, os sinais clínicos. Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, que são os mais comuns. Quando a gente fala em gatos, a gente fala naquela alteração de marcha, né? Ou seja, os membros posteriores, principalmente, apresentam uma deficiência na transmissão do impulso nervoso, né? E, consequentemente, ele fica achinelado. Depois vai ter umas imagens, a gente vai ver isso daí, tá? Que é isso que nós chamamos de neuropatia diabética, tá? Então, notem que o básico é igual. Hiperglicemia, glicosúria e os nossos sinais clínicos mais comuns, que são esses daqui, certo? Só que quando a gente fala em felinos, né, nós temos um fator emocional muito grande nessa espécie, ou seja, eles ficam estressados muito facilmente. Ou o simples fato dele chegar num local e ter cachorro latindo, cheiro diferente, já faz com que esse animal fique estressado, mesmo ele não apresentando nenhum sinal clínico, certo? Então, mesmo ele não apresentando nenhuma alteração física, né, para vocês. Então, quando ele fica estressado, ele apresenta e libera cortisol, e esse cortisol, ele é hiperglicemiante, né? E a gente sabe que, mesmo assim, o animal com essa hiperglicemia emocional já vai apresentar glicosúria, tá? Então, aí o que a gente precisa fazer? Nos felinos, ele precisa apresentar hiperglicemia, só que agora numa concentração bem mais alta. Lembra que nos cães a gente considerava como sendo uma hiperglicemia quando ele tinha mais que 200 miligramas por decilitro de sangue. Agora, quando a gente fala dos felinos, nós estamos falando nesse valor acima de 300 miligramas por decilitro de sangue, logicamente, isso em jejum. Ele tem que apresentar glicosúria e os sinais clínicos. Só que aqui na hiperglicemia, o que nós iremos precisar fazer? Dosar a frutosamina, né? Todo mundo lembra o que era a frutosamina porque a patologia clínica falou isso para vocês. Então, dosando essa frutosamina sérica, eu estou vendo a concentração de glicose dele de, em média, 15 dias atrás, quando ele estava na casa dele, tranquilo, sem nenhum evento estressante
atrapalhando essa rotina dele, né? Então, para diagnosticar a diabetes mellitus em gatos, não é simplesmente hiperglicemia, né? Essa hiperglicemia tem que ser mais alta que nos cães e eu tenho que dosar também a frutosamina. Logicamente, ele tem que apresentar glicosúria e os sinais clínicos característicos. Hemograma e bioquímica sérica desses animais normalmente estão normais, tá? Densidade urinária não é uma densidade urinária tão baixa quando a gente compara ela com a dos cães, não é isso? E, logicamente, também o nosso paciente pode apresentar ou não, um certo grau de cetonúria, tá? Então, essas são as características do diagnóstico da diabetes mellitus em felinos, tá? É bem particular quando comparado com a dos cães. E ainda falando em diagnóstico, né, nós temos algumas doenças que devemos incluir no nosso diagnóstico diferencial, tá? O que nós devemos incluir no diagnóstico diferencial? Todas as causas de hiperglicemia em cães e gatos. Quais são as causas de hiperglicemia em cães e gatos? A nossa diabetes está aqui, né? Mas a gente quer ver algumas outras doenças que também causam essa hiperglicemia em cães e gatos. Lembra dos gatinhos? O estresse vai causar essa hiperglicemia, tá? Então, o estresse já é o suficiente para o animal apresentar hiperglicemia e glicosúria, isso em gatos. Cães não têm este evento emocional, digamos assim, né? Pós-alimentação, logicamente, por isso que os nossos pacientes precisam estar em jejum, não é isso? O hiperadrenocorticismo nós vamos ver sobre essa doença, tá? Então depois a gente fala sobre ela. Pancreatite, lembra que um órgão inflamado não produz insulina, né? A utilização de glicocorticoides, glicocorticoide causa hiperglicemia. Soluções glicosadas ou até nutrição parenteral, né, que seria basicamente a mesma coisa que pós-alimentação, também vai levar o nosso paciente a apresentar hiperglicemia. Então chegou um animalzinho para vocês com hiperglicemia, logicamente a nossa diabetes mellitus faz parte do diagnóstico, não é isso? Só que a gente tem que pensar em outras causas que vão levar a essa hiperglicemia nos nossos pacientes, tá? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos o que é a diabetes mellitus, toda a sua etiologia, vimos os sinais clínicos que ela apresenta e como que a gente vai diagnosticá-la, tá? Vimos que o diagnóstico é diferente em cão do que no gato, tá? Então, é diferente o diagnóstico nessas espécies, beleza? Então, pessoal, façam suas anotações e venham conversar comigo para a gente tirar as nossas dúvidas ou elucidar os pontos que ainda não tinham ficado totalmente claros. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.